Alguns pontos da comunicação empresarial com o seu cliente são iguais aos da comunicação pessoal na nossa vida particular. Por exemplo, a reciprocidade. Se você, quando atende seu cliente, procurar simplesmente vender, empurrar um serviço ou um produto para ele vai tentar te responder, digamos que da mesma moeda. Ou seja, ele não vai se sentir tão atraído a corresponder àquilo que você está oferecendo num sentido mais positivo. Ele vai simplesmente ser recíproco, ou seja, você não está dando tanta atenção, ele também não vai dar tanta atenção. A partir do momento que você consegue oferecer um atendimento personalizado, com palavras gentis, com cuidado, sendo assim ao máximo simpático, né, sem exagerado, claro, mas aquela simpatia que todo mundo gosta, sem dúvida, com esse bom atendimento, o seu cliente vai tentar te retribuir da mesma forma. Então, ele vai querer participar, vai querer consumir o seu serviço, o seu produto, estar ali sendo um cliente fiel a você, a sua marca. Outra coisa em que nem sempre a gente pensa é na prestatividade. Aquela ideia de over-delivery, de oferecer mais do que foi solicitado, mais do que foi contratado. Essa era que a gente está vivendo de oferecer sempre um bônus é um ponto muito positivo para quem oferece, porque ajuda a despertar em quem recebe, né, no seu público, aquela alegria de, putz, ganhei algo a mais. Então isso é bom, é uma razão a mais para eu voltar a te contratar. Então, essa prestatividade de pensar sempre no depois, na fidelização, em oferecer algo mais do que você foi contratado, sem dúvida é um ponto muito positivo para sua marca. Então, e nem sempre é algo muito difícil, simplesmente quando você para pensar em algo que vai ser benéfico tanto para você quanto para o seu cliente, pronto, você resolveu o problema. Então, quando o cliente vem te procurar, normalmente ele tem algum tipo de dor, algum problema que precisa ser resolvido de forma rápida. Então, se você consegue oferecer agilidade e, além da agilidade, um bônus, não tem como ele não querer te indicar, ele não querer retornar, te contratar, ou ao menos ficar muito satisfeito, que já é um ponto muito, muito, muito positivo para o seu posicionamento de marca. Quando você fala com seus clientes, não significa que sejam só clientes. Eles são pessoas, nós somos pessoas. Então, isso significa que todo o processo de venda precisa ser humanizado. Isso significa que não é simplesmente responder perguntas num monólogo, não demonstrar um interesse maior, não entender do que o seu cliente gosta, do que ele precisa, se de repente ele aceitaria uma sugestão, se uma indicação sua seria melhor. Então, você precisa entender qual é o perfil do seu cliente, se ele é desses que gosta de uma sugestão, de uma indicação, de uma ajuda no processo maior do que só aquilo que ele foi te procurar, ou se ele prefere um atendimento mais rápido, ágil, ele já sabe o que quer. Então, tudo isso é você humanizar, é você perguntar, questionar, descobrir, desvendar o seu cliente para poder oferecer, como a gente falou, mais do que ele solicitou. Então, isso faz com que você humanize todo esse processo, com que você comunique e converse com pessoas e não só com clientes, e isso vai criando aquele vínculo com o seu cliente que é o que você precisa para conseguir fidelizá-lo. Então, diante disso que a gente está conversando, dá para perceber que o relacionamento é a chave do processo. Então, não existe venda sem relacionamento. Venda é relacionamento. Então, quando você pensa na venda simplesmente como um bloco fechado, isolado e acabado, aí você não vai conseguir levar muito adiante a fidelização, porque a venda vai além, vai ter todo um processo antes ou processo durante a venda e um pós. Quando você consegue dar todo esse suporte pós-venda, de repente lembrar, se comunicar futuramente novamente com esse cliente, tudo isso vai englobando, criando esse fortalecimento de marca, esse posicionamento, esse vínculo tão necessário para se relacionar com os clientes. Quando uma pessoa tem uma loja, por exemplo, de roupas, ela vai percebendo qual é o estilo da cliente, do cliente. Não adianta você enviar uma mensagem para essa pessoa depois, mostrando, falando que tem promoção de um determinado estilo de roupa que nem é o estilo da pessoa. Então, esse tipo de mensagem, por exemplo, seria uma mensagem, um tiro que sai pela culatra, porque só pensaria, poxa, ela nem lembra que eu gosto de outro estilo, sabe?
Então, todos esses cuidados de relacionamento, como se fosse um relacionamento da nossa vida particular, precisam existir. Só assim você vai conseguir criar todo esse laço, toda essa compreensão, toda essa humanização necessária para que a sua marca comunique-se sempre da melhor forma possível. E também lembre que ao se comunicar, a sua comunicação diz muito mais respeito ao cliente do que a você. Então, no que o cliente está pensando, do que o cliente precisa, do que o cliente gosta, tenta colocar esse foco na outra pessoa para que você consiga suprir a necessidade dela. Pensa assim, quem tem um problema, quem tem uma dor e está te procurando para solucionar é o cliente, é essa outra pessoa. Então, para isso, você precisa criar todo esse ambiente de aconchego e conforto para ela. Então, para você conseguir ajudá-la, né, resolver o problema da pessoa, você precisa compreender o entorno, você precisa fazer questionamentos certos, você não pode simplesmente responder questões de forma abrupta, seca. Muito pelo contrário, use a escolha das palavras a seu favor, seja cativante, seja simpático, oriente a sua equipe e o seu time para agirem dessa forma. Por exemplo, eu sou cliente de um estabelecimento e eu sei exatamente quando é um funcionário ou quando é o outro que fala comigo, porque a gente reconhece pela forma como as pessoas usam as palavras. Então pensa, se uma conversa por WhatsApp pode fortalecer tanto assim uma identidade, qual é a identidade que você, que tem essa marca, gostaria de construir? Então, padronize sua comunicação, conversa com a sua equipe para vocês conseguirem achar esse equilíbrio, esse ponto em comum, para deixar sempre os clientes se sentindo confortáveis em conversar com vocês, que reconheçam o carinho com que vocês conversam, acolhem, entendem os problemas deles e tentam sempre resolvê-los, porque é por isso que eles estão procurando no fim das contas, né? Seja qualquer tipo de problema, não precisa ser um problema grave, é que a gente usa esse termo problema, dor, porque uma pessoa te procura porque ela quer alguma coisa ou porque ela precisa de alguma coisa. É nesse sentido que a gente fala. E também é sempre aquela história, né, que um bom comunicador, ele precisa ser interessado, muito mais do que interessante. Então demonstre-se interessado naquilo que o seu cliente está precisando, no que ele está falando, no estilo, no perfil, porque tudo isso vai constituindo a sua marca como uma marca que realmente se preocupa com o cliente. Você sabe, você é cliente de outras marcas, não é? Então é só você se colocar nesse papel de cliente e pensar, poxa, se fosse comigo eu gostaria disso, ou eu não gostaria disso. E aí você vai moldando, construindo essa imagem de comunicação da sua empresa e direcionando exatamente da forma como você gostaria que fosse. E caso você perceba que está com algum probleminha de comunicação, alguma coisa não está saindo da forma como você gostaria, de repente os clientes não estão voltando, não está tendo fidelização, ou está tendo pouca indicação, né? Porque a gente sabe que a indicação ainda é o melhor marketing que pode existir. Então, tenta primeiro diagnosticar qual é o seu problema. Verifica nas suas redes sociais, nas conversas do WhatsApp com os clientes, onde pode estar essa falha. Com certeza está na comunicação em algum aspecto. Mesmo que esteja em algum outro âmbito, a comunicação faz sim parte dessa raiz. Se você conseguir melhorar nessa área, com certeza as outras áreas vão sentir esse eco de benefícios também. Então faz esse diagnóstico e partindo daí você consegue melhorar todos os outros pontos da sua comunicação. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Para acompanhar os outros vídeos do canal, é só se inscrever e ativar o sininho das notificações.